Por sua divina graça, Srila Bhakti Rakak Sri Dadevi Goswami Maharaj. Quando Kundya Babu, mais tarde Srila Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, veio encontrar Srila Prabhupada pôde reconhecer que este jovem seria capaz de ajudá-lo muito. A natureza de nosso Guru Maharaj era como a de um filósofo. Ele não gostava de se misturar com o público, mas Kundya Babu completou esse lado, pois ele podia se misturar com o público e trazer pessoas para Srila Prabhupada, permitindo assim que Srila Prabhupada falasse sobre o Shastra. Srila Prabhupada queria falar sobre Mahaprabhu, mas seu temperamento era assim. Ele não gostava de se envolver em convidar pessoas e assumir a responsabilidade de cuidar delas ou de sua acomodação, alimentação e etc. Então, quando Kundya Babu se juntou, ele assumiu essa responsabilidade. Srila Prabhupada preparou a sociedade educada para ouvir seu discurso sobre Mahaprabhu, e seu estilo de falar era um pouco filosófico. Então ele preferia a sociedade mais educada como seus ouvintes. Então aqui, como foi falado, antes de ele receber sannyasi, né, Tirtha Maharaj, Srila Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, quando Prabhupada viu ele, já viu que ele seria um grande Sevaíta. Porque Prabhupada, como foi dito, ele é um pregador. Srila Bhakti Siddhanta, Siddhanta é o conhecimento, a escritura. Sarasvati, a deusa do conhecimento. Então o nome dele já diz tudo. Ele sabia todo o Siddhanta. Todo o Siddhanta. Não só o Siddhanta Gaudiya Vaishnava, mas era um ótimo astrólogo, enfim. Ele tinha muito conhecimento védico. Então ele não tinha essa predisposição a cuidar de tudo. Cuidar da comida, cuidar de pegar as pessoas na rua para escutar a pregação. Enfim, ele somente pregava, somente não, né? É a coisa mais importante, o que Krishna mais gosta é que a pessoa pregue. Mas alguém tem que estar por trás para fazer o resto. Alguém tem que organizar tudo, alguém tem que ser o gerente. E esse devoto, ele fazia tudo isso. Ele fazia toda essa parte de meio de campo para que Prabhupada pregasse, distribuísse a consciência de Mahaprabhu. Então, cada um tem um ponto forte no serviço. Srila Maharaj já falou isso anteriormente. Ele falou, ele como cozinheiro ficaria no máximo 2 dias na cozinha do Paradeidade. Ele como pujari no máximo 1 dia. Por quê? Porque Srila Maharaj, o jeito dele, o humor dele de pregação, de construção de templos, de líder, não de ficar no altar fazendo puja, não de ficar na cozinha cozinhando, mas o pujari também é necessário, o cozinheiro também é necessário, todos são necessários, mas cada um tem uma predisposição para fazer um tipo de serviço. E Krishna usa o melhor de cada um. Se a pessoa é boa para tocar Mridanga, Krishna vai usá-la para tocar Mridanga. Se a pessoa é boa para cozinhar, Krishna vai usá-la para cozinhar. E assim por diante. Então, esse devoto, ele fazia todo o meio de campo, ele organizava tudo para que Srila Bhaktisiddhanta pregasse. As pessoas chegavam e Srila Bhaktisiddhanta pregava. E ele tinha um humor de pregação de filósofo, como foi falado aqui, por Srila Siddhar Maharaj. Ele pregava para os mais cultos, os mais eruditos, para todos, na verdade. Ele distribuiu a consciência de Krishna para o mundo inteiro, através de seus devotos. Ele mandou um devoto para a Inglaterra, para Londres. O devoto pregou. Depois, realmente, quem ficou muito conhecido com a pregação no Ocidente foi a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que também é discípulo de Srila Bhaktisiddhanta. Então, ele distribuiu a consciência de Krishna pelo mundo todo. Mas sem esse devoto que está sendo homenageado hoje, o aparecimento dele, não teria acontecido, porque ele organizava tudo.
Ele era aquele que fazia tudo acontecer, como o Senhor Balarama. O Senhor Balarama faz tudo acontecer para que Krishna tenha o passatempo dele. Ele organiza tudo, tudo, tudo. Lalita Devi também organiza tudo para que o casal divino tenha seus passatempos. Então sempre tem alguém que faz toda essa parte para que as coisas aconteçam. Tem que ter alguém por trás, tem que ter alguém nos bastidores, senão as coisas não funcionam. Uma vez Shila Govinda Maharaj falou para uma devota, não sei se ela está hoje assistindo, eu não olhei aqui ainda no Facebook, enquanto eu vou falando eu vou olhar. Ela falou para ele, Gurudeva, eu nunca participo das suas aulas. Por quê? Porque ela ficava organizando por trás. E Gurudeva falou, não tem problema, Bimala, você está recebendo mais misericórdia do que quem está sentado escutando. Porque sem você e outros, claro, ela não fazia tudo sozinha, mas sem as pessoas que estão por trás, para que tudo aconteça, nada acontece. E Gurudeva falou, aquele que está por trás, ele recebe mais benefício do que aquele que está sentadinho escutando o Guru falar. Tem uma história também de Srila Bhaktisiddhanta, que eles foram fazer o Parikrama de Kartiki. Foram fazer o Parikrama de Kartiki no mês de Kartiki. O Parikrama de Govardhana no mês de Kartiki. Normalmente outubro. E aí o cozinheiro falou para Srila Bhaktisiddhanta, poxa, eu nunca consigo fazer o Parikrama. Eu fico aqui cozinhando, porque eles iam fazer o Parikrama e voltavam. Voltavam para comer, honrar a prachada, que o devoto estava preparando. E aí Srila Bhaktisiddhanta falou para ele, não se preocupe, você ganha mais sukriti, você ganha mais mérito espiritual do que todo o sukriti junto de cada um que está lá fazendo parikrama. Sem fazer o parikrama, o cozinheiro estava ganhando mais sukriti, não do que cada um que está lá, mas a soma de todos que estavam lá. Então veja só como é importante aquela pessoa que fica por trás, no bastidor. E nós, com o olhar material, o olhar mundano, achamos que somente aquele que está ao lado do Guru que está sendo beneficiado. Aquele que está escutando a aula, aquele que está lá aparecendo na foto, no vídeo. Não, não é assim. Srila Bhaktisiddhanta falou isso, Srila Govinda Maharaj falou isso, e todo Guru Varga fala isso. Aquele que faz acontecer o festival, ou que for o Parikrama, ele ganha mais mérito, ele ganha mais a Minaya descende mais para ele do que aquele outro que está escutando tudo. Então temos que compreender isso. Qualquer serviço é importante. Se o Guru mandou, é o mais importante. Qual o serviço mais importante? Aquele serviço que o Guru te deu, não o que você acha que é mais importante. Se o Guru falar para você, vá limpar o banheiro, e você ficar a vida inteira limpando o banheiro, porque ele ordenou, é o mais importante. É o melhor serviço que existe. Se ele falou para você, vá fazer isso, fazer aquilo, aquele é o mais importante, não o que nós achamos que é o mais importante. A nossa mente sempre está errada. Achamos que o pregador é o mais importante, achamos que o pujari é o mais importante. Na Índia, eles acham que o pujari é quem tem o acesso mais próximo de Deus. Sim, o pujari está mais próximo de Deus materialmente. O corpo dele está do lado da Murti, ele toca na Murti, ele dá banho na Murti, ele dá banho em Govardhana Shila, ele põe a guirlanda, ele tem um contato direto com Deus, mas isso não significa que ele é o associado mais próximo de Deus. Pode ser que alguém esteja muito longe de Deus, materialmente, em distância assim, que conhecemos, e é muito mais associado. Então, essa visão material, ela não é correta. E Silachar Maharaj fala, porque na Índia, o pujari, quando ele anda assim, os indianos costumam colocar a mão no pé dele. Os indianos têm esse costume, querem pegar a misericórdia. E Acharya Maharaj fala, o cozinheiro da deidade é aquele mais próximo da deidade, mais do que o pujari. Porque a deidade usa o cozinheiro para preparar o que ela quer.
Não somos nós que colocamos o sal, nem o tempero, nada. Tudo, somos coordenados, nós somos marionetes. Quando vamos comprar o alimento também para a deidade, não somos nós que escolhemos. Quantas vezes você vai comprar algo e você volta com outra coisa? Você fez a listinha do que iria comprar, da preparação que ia fazer, e por algum motivo, ou não tem, ou você na última hora trocou. Você decidiu não comprar aquilo e comprar outro. É você que escolheu? Claro que não. Tudo é Deus. Deus é o controlador supremo. Deus é o controlador supremo. Então, quem cozinha para a deidade, ele está mais próximo da deidade do que o Pujari. Quem falou isso? Srila Acharya Maharaj. E na Índia ninguém dá valor para o cozinheiro. Os hindus não dão valor para o cozinheiro, porque eles acham que o Pujari, claro, o Pujari é o sacerdote, é o mais próximo, mas não é assim. Então aquele que fica no bastidor, ele acaba ganhando mais mérito do que aquele que está ao lado escutando. E o exemplo disso daí é o que falamos agora, o que estamos lendo agora, a aula de Srila Siddhar Maharaj. Kundya Babu prestou esse serviço. Ele se deu ao trabalho de convidar, acomodar e alimentar o público. Todos esses fardos incômodos foram assumidos por Kundya Babu. A missão Gaudiya cresceu gradualmente a partir desta combinação. A ajuda material de Kundya Babu e o trabalho espiritual de Srila Prabhupada. Eles eram o pai e a mãe da missão, os fundadores da Gaudiya Math. O lado prático e material do serviço era feito por Kundya Babu. Srila Prabhupada disse uma vez em Benares, eu ouvi diretamente de sua boca, eu só quero uma boa audiência. E Kundya Babu me prestou esse serviço da melhor maneira. Entre todos os meus discípulos, Kundya Babu me serviu melhor, trazendo para mim um bom público. Eu só quero um bom público e nada mais. Neste mundo e nesta direção, Kundya Babu me ajudou muito. No final, a ordem de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakura era formar um corpo governante de 10 ou 12, e Kundya Babu teve que administrar enquanto viveu. A inteligência de Kundya Babu supera a de todos. Isso foi dito sobre ele. Nós aceitamos Kundya Babu como gerente durante a vida de Prabhupada, mas ele estava gerenciando toda a instituição, então ele deveria ser respeitado mesmo sendo um girihasta. E nós sendo sannyasis. Mais tarde, muitas reclamações foram ouvidas contra ele, mas Srila Prabhupada havia nos dito que Kundya Babu tinha que administrar enquanto vivesse e que ele deveria ser respeitado. Então, Kundya Babu, o nome dele antes de receber sannyasa, ele era o gerente, ele cuidava de tudo. E ele também... na autobiografia de Srila Siddhar Maharaj conta, quando Prabhupada, falei isso daí esses dias na aula, quando Prabhupada que eu digo, Srila Bhaktisiddhanta, quando nós chamamos, vamos esclarecer isso, porque podem ter pessoas novas, quando falamos Prabhupada, a nossa missão fala Prabhupada, é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakura Prabhupada. Quando falamos Swami Maharaj, é a Se Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então, tem essa diferença. Porque o pessoal da ISKCON, quando fala Prabhupada, é Srila Se Bhaktivedanta. Nós, quando falamos Prabhupada, é Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então, quando Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, estava no seu leito, um dia antes de abandonar o corpo, ele chamou Srila Siddhar Maharaj. Vou contar de novo a história porque Kundya Babu participou desse lila. Então, Srila Bhaktisiddhanta chamou Srila Siddhar Maharaj. Quando Srila Siddhar Maharaj chegou, Srila Bhaktisiddhanta falou para ele, cante a canção Sirupa Manjari Pada. Mas ele hesitou, ele não estava acostumado a puxar kirtan, ele não tinha a melhor melodia,
ele não tinha melhor voz afinada, e ele hesitou, ele não cantou imediatamente. E Kundya Babu, como era o gerente, ele falou para um brahmachari, cante. Ele orientou o brahmachari, cante, e o brahmachari começou a cantar. E imediatamente Srila Bhaktisiddhanta mandou parar, mandou o brahmachari parar e queria ouvir Srila Siddhar Maharaj. E todos conhecem a história que isso daí ele recebeu a transmissão da sucessão discipular nesse momento. Quem estava lá, Kundya Babu, na época ele era Kundya Babu, ele não era ainda Tirtha Maharaj, mas ele estava lá, vários estavam lá e perceberam que a transmissão foi nesse momento. Mas antes disso acontecer, todos pensavam que a sucessão iria ou para Kundya Babu ou para um outro discípulo, Vasudeva Maharaj. Todos pensavam que ia ou para um ou para outro, mas Srila Bhaktisiddhanta não fez essa transmissão. Ele fez a transmissão para Srila Siddhar Maharaj, no momento dessa canção. Então, só para contar, porque hoje o aparecimento de Kundya Babu, e ele foi quem orientou o brahmachari e falou, cante a canção, né? Então, só para complementar com a aula de Srila Siddhar Maharaj, se alguém tiver alguma pergunta pode fazer. Vamos ver quem está assistindo hoje aqui no Facebook. Eu falo quem está aqui de acordo com a pessoa colocou o comentário, tá? A primeira comentário foi a Amrita Didi, então está assistindo ela e o Adipurusha Prabhu, seu esposo. Depois Panchatattva Prabhu, o Vijayaksha Prabhu, a Jana Videvidasi, a Annapurna Didi, o Mathuranati Prabhu. Deixe-me ver se tem mais alguém. Por enquanto não. Aí a Amrita Didi, ela faz aqui, não sei se é comentário ou pergunta, vamos ver. É uma pergunta. Ela fala o seguinte, Dandavada Pranam, o jejum que vamos fazer de terça para quarta, na verdade não é de terça para quarta, é quarta-feira, né? Começa meia-noite, você vai começar meia-noite e um segundo, já é quarta-feira, tá? Então, na quarta-feira, da meia-noite até o meio-dia, isso mesmo. Aí ela fala assim, após esse horário, quebramos o jejum com a Anukalpa? Não, a Amrita Didi. O aparecimento do Senhor Ramachandra não é Anukalpa, vamos comer grãos. Não é necessário fazer Anukalpa. Anukalpa fazemos em Shrimati Radharani, no aparecimento dela, fazemos no aparecimento de Mahaprabhu, fazemos no aparecimento de Krishna, fazemos no aparecimento do Senhor Nishinradeva. Mas no Senhor Ramachandra não, somente jejum da meia-noite ao meio-dia. Depois comemos normalmente, honramos a prachada normalmente. Por enquanto só teve essa pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta pode fazer. Vamos começar então a leitura agora, continuando a aula de Silachar Maharaj. Ainda temos muito tempo de aula hoje. Temos aqui 40 minutos. Vamos então continuar a aula de Silachar Maharaj. Deixe-me ver onde paramos. O subtítulo hoje é essa aula é gigante. Essa aula aqui é extremamente longa. Não exatamente a aula, mas Silachar Maharaj, após a aula dele, falando sobre isso, provincialismo, ele fala sobre, no livro dele, Orientação 3, Guidance 3, Upadeshi 3, tem um texto sobre isso, bem grande. Então, vamos ler ele inteiro, claro, mas hoje vamos começar, mas é uma aula bem longa, mas é extremamente importante o tema dessa aula. Evite o provincianismo.
o que é o provisionismo, vamos escutar direto de Silachara Maharaj e depois alguma dúvida podemos responder. Evite o provincianismo. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhaktinimala Acharya Maharaj, 4 de abril de 2021, parte 4. Dirigindo-se a um dos devotos. Não o vi nas fotos tiradas durante o festival Goura Purnima em sua cidade. Você não entrou no programa este ano? Por quê? Porque você não foi convidado? Vocês devem fazer este grande festival todos juntos. Por que é necessário aguardar um convite? Nunca convido ninguém para este festival. Digo apenas que todos podem vir para o Goura Purnima, mas não convido ninguém pessoalmente. É preciso pregar. É necessário pregar e expandir a missão de Srila Gurudeva. Todos devem evitar a inveja, todos devem evitar a raiva e o ego. O ego é sempre um problema. Tente entender isso. Todos dizem que há falta de harmonia em alguns países, mas todos devem entender que não ansiamos por nenhuma posição, não procuramos cargos. Não importa quem é o presidente, quem é o secretário, quem é o tesoureiro ou quem é o guru em um determinado lugar. Então veja o que Silachara Maharaj está falando. Ele perguntou para um devoto que falou por que ele não foi, porque ele não estava na foto do programa do Goura Purnima. Ele não estava no festival. E aí Silachara Maharaj fala, não é necessário convidar um por um. Silachara Maharaj nunca convidou um por um. O importante é a pregação. Mas ele fala as 3 coisas que são extremamente prejudiciais. O ego, a ira e a inveja. Então, alguns não vão no festival, alguns não participam do Goura Purnima, nem na Índia, nem nos templos. Alguns não frequentam os templos, não vão mais para a Índia, por quê? Porque tem inveja de quem está administrando, tem inveja de quem é o presidente, tem inveja do guru. Inveja leva à ira. A pessoa fica irada, porque ela tem inveja. Ela queria aquela posição, mas ela não tem. Então ela fica irada. E ela tem o ego extremamente alto. Ela acha que ela é melhor do que quem está lá. Ela acha que ela é melhor, ela faria o serviço melhor do que o presidente, do que o administrador, do que o tesoureiro, do que o próprio guru. Existe isso? Claro que existe. Aí ela fica irada. Ela fica nervosa, ela fica com raiva. Ela fica irada. Mas e quem é o prejuízo dessa pessoa? Porque o guru está fazendo o serviço dele para Deus. É um devoto puro de Deus. Silachara Maharaj é um devoto puro de Deus. Quem está na presidência, quem é o coordenador, quem é o tesoureiro, qualquer cargo que a pessoa tenha no templo, é porque Krishna quer. Nenhuma função que alguém execute devocionalmente, se Krishna não quiser, a pessoa não faz. Então não adianta o outro ficar irado, não adianta o outro ter o ego, achar que ele é melhor do que aquele. Se ele não está na posição, é porque ele não tem qualificação, ou ele cometeu ofensa, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu para ele não estar naquela posição. Nenhuma posição é dada para ninguém se a pessoa não merece, se a pessoa não tem o mérito para cumprir aquilo. Então, aí a pessoa fica, ela tem inveja do outro que está lá, ela fica irada e ela não participa do Goura Purnima, ela não participa do festival do seu guru, ela não participa do festival do guru, do Paranguru, que é o guru do guru, ela não vai nos programas, tudo isso aí por quê? Porque é inveja. É inveja, o ego e a ira. Então Silachara Maharaj está deixando claro isso. Mas o prejuízo de quem faz isso, de quem é? De quem está lá coordenando, do presidente, do guru, do tesoureiro? Claro que não. O prejuízo é de quem não vai. O prejuízo é de quem não vai. E se a pessoa falar mal de quem está fazendo serviço, a pessoa falar mal do presidente, de quem está lá ralando todo dia,
todo dia fazendo serviço, e provavelmente a pessoa não está fazendo isso. A pessoa está confortável na casa dela, o dia inteiro no celular, o dia inteiro no computador, comendo boga, desfrutando, quebrando princípios, mas ela está criticando. Ela está criticando o outro que está fazendo. Ninguém faz as coisas perfeitas. No mundo material não existe perfeição, somente o guru. Mas o guru não é desse mundo. O guru não é uma pessoa normal. E isso é uma das ofensas ao santo nome, achar que o guru é uma alma normal como nós. Todos os outros somos pessoas que falhamos, mas estamos tentando. Então, aquele que fica criticando, o que acontece com ele? Ele é afastado, porque ele está cometendo a parada. O que quer dizer a parada? Ofensa. A parada é o que Shrimati Radharani não gosta. Ela não gosta que você ofenda, que você fique criticando, que você tenha olhar de mosca, criticando aquele que está fazendo, porque aquele que está fazendo está tentando servir, dar energia para ela servir Krishna, através do Guru. Então, aquele que está fazendo, pode até estar fazendo errado, não da forma mais apropriada, mas se ele está lá é porque Krishna quer. Por isso, não devemos criticar o Pujari. Vamos na Índia, o olhar material assim, poxa, mas o Pujari não faz o número de voltas. A primeira vez que eu fui para a Índia, eu fiquei pensando assim, o Pujari não faz o número de voltas correto no Arati. 4 voltas no pé, no incenso, por exemplo. 4 voltas no pé, 3 voltas na cintura e 7 voltas no corpo inteiro. O Pujari não fazia isso. A maioria dos pujaris não faz isso. Em todos os gurus, na deidade, na tulasi, eles não fazem isso. Mas você vai criticar o Pujari? Ele está fazendo errado? Se ele está lá, Krishna quer que ele esteja lá. E tem um exemplo clássico disso, dos pujaris, os Pandavas, que adoram o Senhor Jagannatha em Puri. Ele foi vestir o Senhor Jagannatha com uma roupa nova engomada. Hoje em dia ninguém sabe mais o que é goma, mas antigamente a roupa vinha dura, principalmente camisas, camisa social. Ela vinha dura, tipo uma goma. Era duro, tipo uma goma não, era uma goma, para deixar dura. Passava aquela goma, deixava dura. Aí tinha que lavar antes para ela ficar molinha, para o tecido ficar mole, como conhecemos hoje. E aí o Pujari colocou a roupa engomada, sem lavar. E os outros começaram a criticar. E aquele que criticou, de noite, a deidade, o Senhor Jagannatha, apareceu para ele no sonho e deu um tapa no rosto dele. Deu um bofetão no rosto dele. E falou, não se meta, eu gosto muito da adoração que o Pujari me faz. Não se meta nisso. E de manhã, quando o devoto acordou, tinha a marca da mão, enfim, tinha a marca do bofetão do Senhor Jagannatha no rosto dele. Então, não devemos criticar ninguém. Se a pessoa está naquela função, é porque Krishna quis. Mas o ego, a inveja e a ira não permitem isso. Então, a pessoa se afasta. A pessoa se afasta, ela não vai no templo, ela não escuta as aulas, ela não vê a live, ela não faz nada, ela não vê o Zoom de Srilachara Maharaj no domingo. Por quê? Porque o ofendeu e aí é afastado. Quem ofende é afastado. E quando a pessoa é afastada por Krishna, ela começa a quebrar princípios. É muito fácil ver isso, tem vários exemplos. Claro que eu não vou falar quem está fazendo isso, mas existem vários exemplos na missão e em qualquer missão. De pessoas que ofendem, não fazem nada, e aí começa a quebrar princípios. Isso é muito grave para a pessoa. Mas a pessoa não percebe. Então, Srilachara Maharaj começou a falar sobre isso. Vamos continuar a leitura. A posição é apenas uma, Gurudeva. E todos nós somos postes de luz. Isso é muito importante para entender. Não é necessário pensar, ele é o administrador do templo e não tenho nenhum cargo no templo.
esta posição, aquela posição. Isso não é a questão. Se alguém limpa os pratos, cuida do jardim, faz ceva às vacas no templo, isso é um grande serviço devocional. Você sabe que Mahaprabhu sempre dizia a todos para não tocarem em seus pés. Mas Mahaprabhu não proibiu Kalidas. Mahaprabhu disse sobre Kalidas: não diga a ele não. Mahaprabhu permitiu que Kalidas tocasse seus pés. Por quê? Porque Kalidas é extremamente humilde. Ele tirou Prashadam de todos, pensando: não tenho capacidade, não tenho o direito de sentar-me com grandes Vaishnavas. Quando eles jogam fora seus pratos, depois de honrar Prashadam, vou comer seus restos e esta é a minha capacidade. É preciso ser humilde, tolerante e honrar os outros. Existe outra coisa chamada Pradeshikata. Então, antes de Srila Maharaj falar sobre Pradeshikata, qualquer serviço é serviço, como disse Srila Maharaj. Qualquer serviço é serviço, aquele que lava o prato, aquele que lava o banheiro, aquele que coloca as almofadas para os outros sentarem, aquele que coloca o livrinho, qualquer serviço é serviço, aquele que chega antes e acende a luz, aquele que fica lá orientando os novos a colocar o sapato na sapateira, entrar sem sapato aqui, prestar reverência quando o altar é aberto e fechado, indicar a página correta, todo serviço é serviço. Mas o ego não permite isso. O ego, ele deixa nós, e a inveja, ele quer, aí pensamos assim, eu quero aquele cargo, mas Srila Maharaj já falou, quem entra na missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati não tem que almejar cargo, ele tem que almejar servir. O objetivo é servir, não é ter cargo. Não é eu quero ser o guru da missão, eu quero ser o presidente do templo, eu quero ser o pujari, eu quero ser o cozinheiro, eu quero ser o pregador. Não, não temos que almejar nada, porque Krishna vai indicar cada um no que cada um deve fazer. É Ele que coordena tudo, não somos nós. Não devemos querer. E aí, outra coisa extremamente importante, Srila Maharaj comentou novamente sobre Kalidas. Kalidas é um devoto que comia o resto, o remanescente, mas não só da deidade, da prachada de todos. Os devotos terminam de comer, sempre sobra um grão de arroz. Lá eles não lavam os pratos na Índia, porque o prato não é de metal. Aquele monte, em alguns templos, quando tem poucas pessoas, sim, usa-se prato de metal. Mas em festivais, ou na época de Kalidas, na época de Mahaprabhu, era na folha de bananeira. O prato era a folha de bananeira. Já falei isso, mas para quem não ouviu ainda, é a folha de bananeira. Então, eles comiam, sempre sobrava um pouquinho de arroz, um pouquinho de dal, um pouquinho de qualquer coisa que tinha lá. E se jogava uma folha de bananeira em cima da outra. Tem um local que é o lugar dos pratos sujos. Hoje em dia o prato não é mais de folha de bananeira, é feito de papelão com um plástico em cima para não, claro, para não umedecer o papelão. Tipo esses pratinhos que vende descartável, mas não de plástico, de papelão, com um plástico em cima. Então, ele, Kalidas, ia lá e comia todo o resto de todo mundo. Ele não se sentia preparado, ele não se sentia qualificado para sentar e pegar a prachada direto da deidade. E Mahaprabhu adorou isso. Mahaprabhu permitiu que ele tocasse seu pé. Mahaprabhu permitiu que ele fizesse massagem no seu pé. E Mahaprabhu não deixava ninguém. Então nós estamos tão iludidos por Maya, que nós escolhemos a prachada. As pessoas vêm no templo e ficam escolhendo a prachada. Ficam olhando, nossa, aquela comida é mais gostosa, eu vou comer um pouquinho arroz, porque aquela lá é mais gostosa. E arroz eu como na minha casa todo dia. Esse é o pensamento da pessoa.
Quando a pessoa faz a marmita, ela não quer levar arroz e dal, ela quer levar o que é mais gostoso. Por quê? Porque a pessoa está olhando a prachada como comida, para a sua gula, para o seu desfrute do paladar. Mas prachada não é comida normal. Prachada é o alimento da alma, é a misericórdia. O grão de arroz é igual qualquer outra comida deliciosa que é feita. Mas nós ainda não enxergamos assim. Por quê? Porque não fazemos a prática correta. Não servimos da forma adequada. Então, vamos olhar a prachada como comida e ficamos escolhendo. E lá em Puri, o Senhor Jagannatha, ele dá misericórdia através da prachada. Mahaprabhu veio dar misericórdia através do santo nome. Cada avatar de Krishna vem dar de alguma forma misericórdia. Então, em Puri, uma das ofensas a você honrar a prachada é você escolher a prachada. É uma das ofensas. Se é em Puri, será que aqui também é? Por que escolher a misericórdia? Por que escolher o serviço? O Guru fala, faça isso, e aí você não quer aquilo. Você quer o serviço do outro. Porque na sua mentalidade, na sua ignorância espiritual, na sua nuvem em volta da alma, você acha que o serviço do outro é melhor. Mas é dito, é melhor fazer o teu serviço que não seja tão correto, você não execute tão bem, mas é o teu serviço, do que você querer fazer o serviço do outro, você fazer o serviço do outro melhor que o outro. Temos que fazer o serviço que o Guru nos deu. Esse é o melhor serviço. Mas a inveja, o ego e a ira não permitem. Então temos que ver o exemplo de Kalidas. Temos que ver o exemplo de outros devotos. Temos que ver que prachada não é comida para ficar escolhendo. Isso é extremamente importante. Não temos que ver a prachada como comida para o desfrute da nossa língua, do nosso paladar. Temos que ver a prachada como misericórdia. E temos vários exemplos. Srila Govinda Maharaj falou que quando ele vivia com Swami Prabhupada e Srila Bhaktisiddhanta e Shasidhar Maharaj em Calcutá, quantas vezes eles iam pregar e comiam aquele pão duro, da mesma forma que Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele guardava o pão que sobrava, ele secava no sol, depois no outro dia ele punha um pouquinho de água e comia. Ele pegava o arroz duro, ele colocava na água e comia o arroz reidratado na hora, sem cozinhar. Essa é a visão do Vaishnava. Ele não queria comida quentinha, prachada quentinha. Tem pessoas que não querem honrar a prachada porque ela já não está quente. Então está vendo a prachada como o quê? Como comida. Silachara Maharaj falou, não devemos esquentar prachada. Prachada é misericórdia. Não devemos esquentar prachada. Ele já falou isso numa aula. E um devoto perguntou, mas nem o leite, Acharya Maharaj? Ele falou, se é prachada, não. Prachada não se esquenta. Prachada não vai para o fogo, para o forno, enfim. Então temos que compreender isso. Escutamos Acharya Maharaj, vemos os exemplos, mas não colocamos isso em prática. Quando escutamos sobre Kalidas, nós não percebemos que ele comia o remanescente de tudo. E você acha que ia sobrar o quê no prato lá de folha de bananeira? Ia sobrar a batata frita? Você acha que ia sobrar a paramana, que você tanto gosta? Você acha que ia sobrar o panir, que todo mundo quer o panir? Não. O que ia sobrar? O resto dos outros. O que é mais gostoso a pessoa nunca deixa sobrar. Ela joga fora sempre o que ela não quer. O último a comer é aquele que ela gosta menos. E Kalidas comia isso. Ele não comia, ele honrava a prachada. Essa é a diferença. Ele honrava a prachada, ele não comia. E nós comemos. Nós não honramos prachada. Nós estamos preocupados com o sabor do alimento que foi para Deus. A prachada sim deve ser gostosa,
Desculpa, a boga deve ser gostosa para Deus honrar, para Deus desfrutar. Agora, para nós, não importa se é arroz ou se é qualquer outra coisa. Temos que honrar. Vamos continuar a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Deixe-me ver aqui antes de soltar. Acho que tem uma pergunta aqui. A Militaride fala o seguinte: qual horário que eu irei começar aqui na Noruega? Só um minutinho. Não é a Milita, é a Annapurna, desculpa. Ela fala assim: qual horário que eu irei começar aqui na Noruega? Entramos no horário de verão. Annapurna, se você entrou no horário de verão, então é uma hora, aí provavelmente é uma hora, acrescenta uma hora, né? Como aqui no Brasil. Aqui no Brasil adianta uma hora o relógio. Aí, se for adiantar uma hora o relógio, você faz o jejum das 11 da noite até às 11 da manhã. Se for adiantar uma hora, você faz isso. Tá bom? Me fala aqui se o horário de verão é uma hora adiantado ou uma hora atrasado. Provavelmente é uma hora adiantado, como aqui no Brasil. Aqui também temos a Annapurna falou outra coisa aqui. E qual é o horário de quebrar o jejum? Então, o Annapurna, eu já falei. Se tiver, o horário é meio-dia. Se aí adiantou uma hora no horário de verão, você quebra às 11. Você começa o jejum às 11 da noite, às 23 horas, e quebra o jejum às 11 da manhã. Tá bom? Não temos mais perguntas. Vamos continuar a leitura, então. Catar. Provincianismo. Escrevi sobre isso no 3º volume do livro Orientação. Essas são as palavras de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakura. O capítulo é chamado Pradesi-kata e Hari-seva, provincialismo e serviço ao Senhor. Isso significa o seguinte: a mentalidade de alguém é: nasci na Bengala, então só demonstrarei amor e afeição pelo povo bengali. Isto não é bom. Devemos mostrar amor e carinho por todas as pessoas de todo o mundo. Às vezes alguém mora no templo ou se torna o administrador do templo, e eles dão um quarto melhor para aqueles que vêm de seu próprio país ou vila. Eles dão muito mais preferência a eles. Isso é chamado de Pradesi-kata, provincianismo, colocar os próprios interesses provinciais acima do interesse do todo. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakura diz que esse humor não é bom. Eu vi que muitos devotos têm esse tipo de comportamento. Eles dizem: ele vem da minha família, é meu parente, de modo que lhes dão muitas oportunidades de prestar serviço. Isso não é bom. Primeiro você deve ver quem faz o serviço. Não importa se é de sua família ou não. Você não deve discriminar. Isso é chamado de nepotismo. A prática entre aqueles com poder ou influência de favorecer parentes ou amigos, especialmente dando-lhes empregos, etc. Você dá preferência aos seus parentes. Mas quem é nosso parente? Alguém nasceu na mesma família que eu e acho que este é meu irmão? Não. Todo mundo é meu parente. Todos pertencem à nossa única e mesma família,
a família Sri Chaitanya Sarasvati. Você deve entender isso. Devemos dar oportunidade de servir a todos. Não vemos quem vem de onde. Às vezes, também geramos brigas de família entre os devotos. Então, Silatcharmaraj está falando agora sobre provincianismo. Não devemos tratar os outros diferente porque são nossos parentes, por exemplo, na Índia, quem está coordenando lá, administrando, ele, por exemplo, é de algum país e ele trata melhor quem é daquele país. Quem é seu conhecido, quem é seu amigo, quem é seu parente. Não é bom isso. Por exemplo, se tem alguém no Brasil lá que é coordenador, só os brasileiros que têm o melhor quarto, os brasileiros têm a melhor isso, os brasileiros têm melhor aquilo. Não, não é assim. Isso é errado. E aí, Silatcharmaraj dá o exemplo do nepotismo. No Brasil, essa palavra é muito comum, né? Porque temos aqui, né, vários. A pessoa tem um cargo na política, ela coloca a mulher, tem uns que colocam até o nome do cachorro. O cachorro recebe salário. Isso é nepotismo, então não devemos fazer isso. E pior do que nepotismo, Silatcharmaraj já falou em aulas anteriores também, é você fazer para si próprio. Então, por exemplo, você vai no templo e aí você está montando, dando a comida para os outros, né? Você está servindo a prachada para quem está lá, mas você está guardando o melhor para você. Se for panir, o que for. Você guarda o melhor para você. Você vai servir, por exemplo, você serve 10, 20 pratos. Você põe um pouquinho para cada um, chega no seu prato, você coloca aquele monte do que você gosta. E aí vai faltar para o outro. Isso daí é extremamente prejudicial. Silatcharmaraj já falou isso. O pujari não pode esconder prachada. O coordenador do templo não pode esconder. Dar preferência para o prato dele. Silatcharmaraj falou isso. Quem está oferecendo a comida também, se tem um número que não é muito grande, uma quantidade que não é grande, tem que dividir igual entre todos. Não no seu prato você colocar mais porque você gosta daquilo e vai deixar o outro sem. Isso daí é servidão ou é desfrute? Quem faz isso ainda está pensando no desfrute, ele quer para ele não quer servir. Ele está no templo, mesmo estando no templo, mesmo sendo prachada, ele está querendo desfrutar. Silatcharmaraj já falou isso anteriormente. E também não fazer isso para os outros, para o seu parente, para quem for. Se você tem o seu filho e aí você está no templo, você vai dar a melhor coisa para o seu filho? Não, vai dar igual para todos, não é porque é seu filho. Ele é seu parente, como disse Silatcharmaraj, todos são parentes, todos pertencem à família Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então não temos que ter essa atitude de provincianismo. Os bengalis, como Silatcharmaraj falou, e não é só bengali, aqui também no Brasil, em qualquer lugar do mundo, eles doam, eles querem somente para eles ou para quem está ao seu redor. Mais para frente, Silatcharmaraj vai falar sobre isso. A pessoa doa, Silatcharmaraj fala, vamos ler logo logo, e ele fala, se eu pedir dinheiro para construir um templo em Londres ou qualquer lugar do mundo, o bengali não dá. Mas se eu falar, vou construir um templo perto da sua casa, ele doa. Isso é provincianismo. Isso não é bom, Krishna não gosta disso. Vamos continuar então com a leitura. O que não é bom. Por que faremos isso? Devemos acabar com todas as brigas familiares dentro da família. Não devemos transferi-las para outras pessoas. Até Srila Sridhar Maharaj mostra isso. Gurudeva disse que se Rama Devi tivesse feito algo errado e Srila Sridhar Maharaj lhe desse um corretivo forte, ela se lembraria disso por toda a vida depois disso. Mesmo Srila Sridhar Maharaj não discriminou. Ela fez algo errado, mas ela é minha irmã, então está tudo bem, não vamos puni-la.
Não, não é assim. Srila Sridhar Maharaj não era assim. Gurudeva também disse uma vez diretamente para mim, quando eu estava no quarto de sua mãe: se você me ouvir, se você é meu discípulo, então não deve ir à casa de Tarangini Devi nunca mais. Gurudeva nunca disse minha mãe. Ele sempre diz a mãe de Dhananjay. Ele me disse para nunca ir à casa dela, e eu o segui. Não perguntei por quê. Você deve entender o que estou tentando dizer. Escrevi sobre isso no 3º volume de Upadesh. A tradução em inglês também está no site. Você pode ler o que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakura diz. É um capítulo muito bom. Livro Orientação, volume 3, capítulo Provincialismo e Serviço ao Senhor, página 109. Então, essa parte do Upadesh 3, página 109, temos aqui uns 23 minutos de leitura. Vamos começar amanhã. Amanhã não, vamos começar na quarta-feira. Amanhã sim, depois do programa, mas vai ser só um pouquinho, porque amanhã é terça-feira, falaremos para aquele grupo novo, mas depois continuaremos. E aí, veja só a importância. Veja só a importância do que Srila Maharaj falou. Não temos que proteger ninguém, porque nem Srila Siddhar Maharaj protegia sua irmã. Se ela fizesse algo errado, ele daria uma bronca nela, muito forte, e ela nunca mais esqueceria. Não é porque é seu marido, sua mulher, seu filho, seu amigo que você vai proteger. Temos que tratar todos iguais. Fez errado, tem que ser corrigido. E o melhor que podemos fazer por alguém é corrigir. Se você passa a mão na cabeça da pessoa que fez algo errado, você não gosta dessa pessoa. Aquele que gosta, como guru, ele orienta, ele corrige. Às vezes ele é forte, sim, às vezes ele é forte. E Srila Maharaj fala na frente de todos no Zoom. Ele não esconde. Por quê? Porque se você faz algo errado e ninguém descobre aquilo, você vai continuar a fazer errado. Se você está fazendo algo errado e você é exposto na frente de todos, por isso Srila Maharaj faz isso, você vai ficar com vergonha e não vai mais fazer. Você vai seguir a orientação do Guru. E Srila Maharaj é assim. Ele fala na frente de todos. Ele não vai mandar uma mensagem para você, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, enfim. Ele não vai ligar para você e vai falar, não gostei que você fez isso, isso, isso. Você está errado em tal ponto. Como ele falou domingo, não gosto, não é bom a pessoa morar junto sem estar casada. Ele falou isso domingo novamente. Eu já me informei com uma amiga minha, advogada, uma colega minha, advogada, sobre isso daí. Ela falou que existe união estável, mas o ideal é fazer a união estável no cartório, porque somente morar junto é uma união estável, mas o ideal é fazer no cartório. Srila Maharaj falou em casamento. Casamento é registrar em cartório. Casamento é oficializar. Pode ser união estável ou pode ser casamento, sim. E ele falou, deixou claro isso no domingo. Falou com um devoto e falou, você está casado? É muito bom estar casado. A nossa cultura não é viver junto sem estar casado. A aula não foi ainda transcrita, mas vai ser. Se alguém quiser pegar essa parte da aula, ela está gravada no Facebook no domingo. O programa da manhã, foi no final da aula que ele falou isso, foi no final da aula, logo após ele conversar comigo, ele falou isso, imediatamente após. Então, não podemos fazer nepotismo, não podemos proteger ninguém. Temos que tratar todos iguais, porque somos uma família. Na família temos que tratar todos iguais. Pelo menos na família de Krishna. Isso não acontece na família normal, família mundana, sempre a mãe gosta mais de um filho. Se a mãe falar que gosta igual de todos os filhos, ela está mentindo, ela é hipócrita.
Se você tem 10 cachorros, ou 2, ou 5, você gosta sempre mais de um. O ser humano é assim. Não tem como gostar igual de duas coisas. Se você tem 2 roupas, você sempre gosta mais de uma. Se você tem 2 tênis, você tem preferência. Sempre há preferência. Mas isso não é adequado na vida devocional. Temos que tratar todos iguais. Então, Shila Siddhar Maharaj tratava sua irmã igual a todos. Se ela fazia algo errado, ele corrigia ela, da mesma forma que ele ia corrigir o outro. É assim que temos que ser. Não temos que fazer diferença entre ninguém. Porque a pessoa tem mais dinheiro que a outra, porque a pessoa doa mais que a outra, isso daí é totalmente contra o Gaudiya Vaishnavismo. Se você sabe que a pessoa vai lá e todo mês dá uma certa quantia e o outro não pode, ou ele não pode, ele não quer, o problema é dele. Se a pessoa não doa, se ela vem desfrutar no templo, se ela desfruta do Guru, ela trata o Guru como Guru Bhogi, ela desfruta do Guru, ela vai ser tratada igual, o prejuízo é dela. Se ela vem no templo, ela participa, ela come, ela honra a prachada, ela vai embora e não doa R$1, ela vai embora e não faz nenhum serviço nem antes nem depois, o prejudicado é ela. A prejudicada é ela, a alma. Ela é prejudicada. Mas nós temos que tratar igual aquele que doa quanto for e aquele que não doa nada. Não pertence a nós o julgamento. O julgamento é de Krishna. Krishna está vendo tudo. Krishna está vendo tudo. Como disse Lachara Maharaj em aula anterior, aquele que rouba o Guru, Krishna está vendo. Se você vai distribuir livrinhos na rua, se você vai fazer a pregação e alguém doa algum dinheiro para você, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do Guru. O dinheiro é da missão. Silachara Maharaj já falou isso. Então, não roube a missão. Se você não rouba, mas também você não coloca energia, você só tira a energia da missão, o prejuízo é seu. Krishna vai fazer um arranjo da missão continuar. Porque Krishna sempre faz o arranjo para tudo. Se um não doa, o outro vai lá e doa pelo outro. Alguém vai doar. Alguém vai fazer o serviço. Então não temos que tratar ninguém diferente. Isso é comum? Sim, infelizmente isso é comum. Em alguns administradores de templo, em alguns locais do mundo isso é comum. Trata-se igual aquele que doa mais do que aquele... Trata-se diferente. Aquele que doa mais tem um resultado de afeto, um resultado de tratamento diferente do que aquele que não doa. Mas isso não é aconselhável. Na nossa missão, no Gaudiya Vaishnavismo, isso é totalmente errado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Quarta-feira, quem vier no festival, não esqueça, confirme a presença. Quem vem no sábado, quem vem não, todos devem vir. Porque é o desaparecimento de Srila Govinda Maharaj. Temos que fazer o possível e o impossível. O possível só todo mundo faz. Temos que fazer o impossível para vir e glorificar, fazer o Puspanjali aos pés de lótus de Srila Govinda Maharaj. Vamos oferecer flores. Puspa quer dizer flor. Por que chama Puspanjali? Porque é a oferenda de flores aos pés de Srila Govinda Maharaj. Vamos cantar o Arati para ele. Venha cantar o Arati. Venha honrar a prachada dele. Vamos fazer o Harinama Sankirtan, canto congregacional. Vamos glorificar ele, escutar sobre ele. Extremamente importante. É o guru da nossa sessão discipular. Alguns são irmãos espirituais dele, alguns são discípulos dele e alguns são Paranguru. Ele é o guru do seu guru. Quem é discípulo de Srilacharya Maharaj é o Paranguru. Srila Govinda Maharaj é o seu Paranguru, é o guru do guru. Então todos nós temos que glorificá-lo nesse dia, sim. Independente do ego, independente da inveja, independente da ira. Foi falado isso hoje por Srilacharya Maharaj, foi lido hoje isso. Ele falou
algumas semanas atrás, mas foi lido hoje. O ego, a inveja e a ira não podem permitir que nós não venhamos, nós não nos associemos aos devotos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, se entrou mais alguém. Eu esqueci de falar no início, quando eu li o nome de todos, tinha o Juliano também estava assistindo conosco hoje. Eu acho que ele não comentou nada, por isso que agora sumiu. Ele não deve estar mais aqui assistindo conosco, mas eu vi que ele estava no início. A Melita Lide diz o seguinte, foi dito que união estável precisa ser normalizada em cartório. Quem não o fizer terá consequências em relação ao karma. Peraí, deixa eu ver aqui. Ao karma, etc. Na verdade, não é questão de karma, Melita. Silachara Maharaj deixou claro no domingo agora. Vamos esperar a transcrição da aula, né? Mas quem conhece bem inglês, quem entende ele, pode ver o trecho. Eu vou até separar, quem quiser ajudar, para nós vermos exatamente o que ele falou. Mas ele falou que não é do nosso costume, não é da nossa missão a pessoa morar junto sem ter uma oficialização. Ele falou em casamento. Aqui no Brasil, a lei, existe o casamento e existe união estável. Isso aí quem me falou foi uma advogada, né? Então, existe a união estável sem estar no cartório. Mas a união estável sem estar no cartório é como não estar casado, é como morar junto. A hora que você quiser, você pega as suas coisas, vira as costas para o outro e acabou. Não é isso que a Silachara Maharaj falou. Ele falou em casamento. Né? Podemos perguntar para ele exatamente se pode ser união estável, registrada em cartório, ou tem que ser casamento. Né? Vamos perguntar para ele, sim. Vamos fazer essa pergunta, porque tem muitas pessoas nessa situação. Eu vou falar do meu caso, né? O meu caso com a Márcia, já tem 27 anos que a gente fez uma união estável. A gente fomos no cartório, fizemos, na verdade, na época chamava certidão marital. Não sei se isso daí é a mesma coisa que união estável hoje, né? Porque os nomes mudam, eu não sei, eu não sou advogado, mas eu posso ver isso. Mas eu tenho uma certidão marital, é um registro em cartório, e quando eu abandonar o corpo, ela vai ter direito à minha aposentadoria, enfim, as coisas, né? Então, acho que é isso que Silachara Maharaj quer. Ele quer algo registrado. Ele não quer ficar solto como a maioria faz hoje, né? Então, ele falou isso, novamente ele falou isso, porque ele já havia falado isso anteriormente, e domingo agora ele comentou sobre isso. Então, vamos perguntar para ele, sim, qual que é melhor. Agora, em termos de karma ou não, né? Qualquer desfrute que você tenha é karma, vai produzir karma. Tendo união estável, tendo casamento ou não, se você desfrutou, gera karma. Se você serviu Deus, não tem karma. Isso daí é claro, né? Então, a única coisa que não produz karma é servir Deus. Todo o resto que você faz, produz karma. Então, não é questão de ser karma ou não. É que o Guru falou isso. Srila Govinda Maharaj também não gostava que o casal vivesse junto, não gostava nem, na verdade, que o casal tivesse uma intimidade profunda se não fosse casado. Porque isso é quebrar princípios. Isso é quebrar princípios. Então, o sexo é somente no casamento. Né? Srila Govinda Maharaj falou isso quando veio em 98 para o Brasil. O ocidental, com a mulher, com o marido, não há problema. Isso foi o que Srila Govinda Maharaj falou. Mas, estando casados, senão, estamos quebrando princípios. Eu acho que eu consegui responder, ou meditar mais, eu vou me informar melhor. Vamos perguntar para Silachara Maharaj sobre a questão de ser no cartório, com casamento ou união estável. E ele é advogado, né? Ele exercia advocacia, então ele vai poder esclarecer para nós isso. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, até amanhã. Amanhã começaremos o horário como todos os dias, 19 horas,
e vamos fazer a aula com aquele grupo que é um grupo que não é Gaudiya Vaishnava, cada um tem sua religião. Amanhã estou pensando em falar sobre quando vai acabar a Covid-19 no mundo. Acho que o título vai ser esse amanhã. Quando irá acabar a Covid-19 no mundo? Porque é um tema que chama atenção e vai ser mais uma aula falando sobre as misérias materiais, que Deus controla tudo, que nós não controlamos nada. Né? Vamos pegar novamente nesse ponto. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam, não quebrem princípios.